Muito boa noite para você que chega nesse momento na nossa canoa do Mais Monkey Podcast. Embarque com a gente nessa quinta-feira maravilhosa, uma quinta-feira onde mais um convidado aqui na nossa bancada para a gente conversar sobre um assunto muito importante. Quero que cumprimentar você que chega pelo YouTube ou pelo Facebook ou em qualquer canal do Mais Monkey Podcast. Não esquece, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, isso nos ajuda demais a engajar e estar cada vez levando mais informação dos nossos parceiros parintinenses, né? Muita gente já passou por aqui e é claro que hoje mais um episódio muito especial para você, tá bom? Então deixe seu comentário também aqui. Senhoras e senhores, com muita alegria que o nosso episódio de hoje é com uma autoridade de Parintins, né? Mas a gente vai saber sobre ela como autoridade, mas também como pessoa, como mulher, porque hoje estou recebendo nos estúdios do Mais Monkey Podcast. Eu vou ler isso aqui, porque tá bonito esse roteiro do Judson, né? Eu não costumo seguir o roteiro, né? Mas aqui tá aqui comigo. Nossa convidada, vamos conversar, né, com ela, que possui uma graduação em filosofia. Olha que coisa bacana, né? Pela Universidade Federal do Amazonas, graduação em Direito pela Universidade Newton Lins, tem experiência na área de segurança pública e hoje, né, claro, a nossa delegada, ela que mete medo em muitos aí, hein? Nossa delegada Marna de Miranda. Nossa querida Marna, seja muito bem-vinda ao Mais Monkey Podcast. Boa noite. Boa noite, obrigada. Gostaria de agradecer a oportunidade desse momento de poder falar um pouco com vocês sobre o trabalho, sobre a Marna. Pesquisaram, né? Porque filosofia, às vezes até eu esqueço, mas realmente fiz filosofia. Agora o desafio é um mestrado em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás. Vamos aí ver o que a gente tem para oferecer hoje. Olha, é uma satisfação muito grande a gente receber, a gente sabe da sua agenda, uma correria, muita coisa para fazer, tira esse momento da agenda para conversar. Mas assim, o Mais Monkey sempre começa com essa pergunta: quem é Marna de Miranda? Marna de Miranda é uma mulher parintinense, realizada profissionalmente, hoje realizada pessoalmente, por ser cidadã parintinense, por ter tido a oportunidade de voltar para a sua terra e poder ajudar, né, os seus conterrâneos, de poder construir uma história pessoal também, porque temos aquela frase famosa, né, até bíblica, que santo de casa não faz milagre, mas poder exercer esse trabalho importante com toda uma equipe que dá essa estrutura por trás, porque a Marna profissional é a Marna que tem ali todo um suporte de investigadores, de escrivães, de auxiliares administrativos, de assistentes sociais. Mas a Marna é uma parintinense hoje que está bem realizada, profissionalmente, pessoalmente, amorosamente. Então, não sobra muito tempo para, como dizia a filosofia, para o ócio. Pro ócio, não é verdade. Delegada, assim, as pessoas, elas têm uma visão, né, sua. No primeiro momento, assim, nossa, a Marna é uma mulher muito brava, é a delegada, mas a gente percebe pelas suas redes sociais até que tem uma Marna também ali, mais dócil, que é mais amorosa. Rodrigo, eu acredito que tem, assim, às vezes eu mesma nem me reconheço, muitas vezes. Porque o cargo, nós temos um estatuto, né? A Polícia Civil, ela tem um estatuto do policial civil, que a nossa conduta, ela é observada fora do ambiente de trabalho. Então, você é delegado de polícia numa festa de carnaval, você é delegado de polícia no ensaio do maior campeão, que é o garantido. Então, olha aí, gente, pelo amor de Deus. A postura do delegado de polícia, ele requer que tenha seriedade até nos eventos sociais. Mas a gente se diverte, né, da forma que pode e que deve ser. Não tem como ser diferente. A senhora saiu daqui de Parintins com quantos anos? Saí de Parintins com 18 anos. 18 anos. Mas já tinha esse sonho de ser alguém da polícia? Não, o cargo foi Rodrigo. Criado, assim? Na verdade, o cargo formado. Polícia, ele foi mais um incentivo do meu irmão mais velho, do meio, que é o Nilson Omar, que ele é tenente-coronel da Polícia Militar. E que ele foi depois de mim para Manaus. Eu fui em 2000, ele foi em 2003. E aí ele já foi passando no concurso da Polícia Militar.
E aí eu tinha aquele sonho de advogar, de construir minha vida na advocacia, e ele, que nada, bora fazer concurso, é pra polícia, vai sair aí o concurso da Polícia Civil em 2009. Estuda que tu vai passar. E aí foi basicamente um incentivo desse meu irmão, que é tenente-coronel da Polícia Militar e que sempre gostou dessa área de segurança e foi. E aí a senhora vai para Manaus, né? Foi para Manaus primeiro? Sim, eu fui. Minha vida praticamente depois eu fiz magistério no Carmo. Aí terminei o ensino médio em Parintins, pelo Colégio Nacional do Carmo, e fui para Manaus para fazer vestibular. Aí inclusive já estava com aprovação em filosofia, que foi a primeira graduação. Só que a filosofia, apesar de ser um curso maravilhoso, só nos dá a oportunidade de licenciatura, de ser professor. E aí eu fui para o direito, objetivando a advocacia. E aí caí no concurso público, apesar de que na faculdade eu estagiei no Ministério Público, estagiei no Judiciário. Teve várias experiências, estagiei na delegacia. E aí digo, nossa, delegacia é bom, porque querendo ou não, não é só papel, né? Você lida ali com as pessoas, com um problema real que acabou de acontecer, que está acontecendo. Então, é uma atividade, assim, 100% o tempo inteiro com novidade. Muitas vezes, os atores que não são os mesmos, mas aquela ocorrência você já viu de uma outra forma e a experiência vai te ajudando a resolver esses conflitos. Dentro do seu momento de formação, ali naquele período de 2009, 2010, qual foram os seus maiores desafios enquanto uma mulher parintinense que sai da sua terra para se formar em outro lugar? Caramba, foram vários, que eu acho que a maioria do estudante que sai do interior vai para a capital. O financeiro, né? Porque você, parintinense, é acostumado a ter mamãe, papai, a comida pronta, a roupa lavada. E aí, quando você vai para uma capital morar com outras pessoas, como diz, na casa dos outros, né? Não é a tua casa, tu perde tua liberdade, tua intimidade. Gente, pegar ônibus era muito difícil, ou seja, a parte financeira pega demais. A parte do medo que o jovem, né, tem, né? Dizer assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Pensou em alguma vez voltar? Muitas. Várias. A minha mãe tem um comércio na Baixa do São José. É a Casa M. As pessoas, assim, mais adultas, mais velhas, devem lembrar. E aí o comércio da minha mãe era muito variado. Açougue, mercearia e, tipo, era uma birosca, era tudo. E aí eu lembro muito que eu odiava trabalhar no comércio da minha mãe. Então, todas as vezes que eu dizia assim, eu não aguento mais estudar, não quero mais pegar ônibus, essa vida não quero mais, eu quero voltar para casa. A mamãe dizia, volta, minha filha, tá aqui o balcão da birosca. É todo seu, eu preciso de ajuda mesmo. Aí eu dizia, acho que eu vou aguentar mais esse mês. Então, era o dizer da minha mãe. Minha mãe foi a minha maior incentivadora. Minha maior incentivadora. Qual é o nome da sua mãe? Miriam. Miriam Miranda. É parintinense. Minha mãe é uma trabalhadora, uma mulher assim de uma força. Então, minha mãe foi a minha maior incentivadora. Quando ela dizia assim, volta, minha filha. A minha mãe vendia na época... É porque hoje temos a figura daquela cachaça que é descartável. Na época, nós tínhamos os litros ou as garrafas de 600 que vendia-se dose de cachaça. Era daquela 61, é? Exatamente. Da caninha 61. Exatamente. E era dose de cachaça. Ela dizia, vem, minha filha. Tipo, chegava lá o caboclo, eu quero uma dose de 51. A gente tomava dose junto, porque tu tinha que servir no copo, naquele copo americano. Sim. Então, assim, nós ainda temos comércios nesse tipo aqui em Parintins, mas era isso. Aí ela dizia, volta, minha filha, eu preciso de ajuda aqui na birosca. Aí eu dizia, gente, eu vou estudar mais um pouquinho, eu acho que eu aguento. E aí... Por isso que eu falo assim que ela foi a minha maior incentivadora, porque hoje o que profissionalmente a Marna conquistou, ela deve a essa mulher. A questão também da sua mãe dar uma educação de família, eu vejo muito nas suas redes sociais também que a senhora é uma mulher muito devota de Nossa Senhora, né? É católica. Sou católica, sou devota de Nossa Senhora. Eu tive a oportunidade ímpar de ter sido convidada para fazer parte, inclusive, da Guarda do Carmelo. E tudo vem do berço, né? Hoje a gente observa, inclusive, que perdeu-se um pouco essa situação da família, do valor familiar. Muitos pais estão, infelizmente,
empurrando essa responsabilidade para as escolas, né, de como o menino tem que se portar, de como o menino tem que falar, de como o menino tem que sentar, de como o menino tem que comer. E nós somos dessa geração, eu sou dessa geração, que bastava um olhar, que tu sabia que já estava fazendo coisa Verdade. errada. Sabia que quando a visita saísse dali, mano, tu ia pegar o Essa teu. geração ainda foi uma geração rígida, né? Que eu lembro como se fosse hoje, se tu chegasse em casa falando de um professor, meu amigo, no outro dia pode contar que tu estava lá na escola com teu pai para pedir desculpa do professor. Ou quando tu trazia alguma coisa que não era teu. Nossa, episódios assim. Eu lembro, até hoje eu tenho o hábito de tudo, até uma casquinha de bombom colocar na minha bolsa. Porque eu lembro que meu pai foi me buscar uma vez no Carmo. E aí a gente parou para lanchar e eu lembro que eu joguei na rua, na frente daquele colégio da Avenida Amazonas. Brandão. Isso, exatamente. Eu joguei uma lata de Coca-Cola. Tava todo mundo da minha idade sentado, saindo da escola. Ele parou a moto. Onde ele parou, ele disse, desça e vai buscar. Olha o mico na frente de todo mundo. Nunca mais eu joguei nada na rua. Nada. A senhora acha que a geração de hoje, perdendo essa educação, essa forma de educar, grande parte dos problemas que nós temos hoje com os jovens é por conta dessa falta, não da rigidez, mas dos valores? Dos valores, do cuidado. Hoje em dia é mais fácil você entregar para um jovem um telefone. Muitas vezes a gente até compreende, né? Os pais trabalham o dia todo e se preocupam muito em suprir a parte material. E aí chega em casa esse horário para jantar, é desgastante demais para ele perguntar como foi na escola, se tem trabalho, se tem tarefa. Ele simplesmente entrega um aparelho desse e janta em paz. E aí vai criando monstros e problemas que depois nem ele consegue resolver. Delegada, a senhora já... Claro que dentro da sua vida como profissional de segurança, né, como delegada, já viu muitas coisas. Qual foi o momento que mais sentiu adrenalina, assim, do trabalho? Algum caso, assim, que lhe deixou assim, meu Deus, eu tenho que fazer a diferença aqui? Muitos, mas eu confesso para vocês que a minha paixão, o meu carinho chama-se Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Como surgiu essa paixão, Porque a DHS no Amazonas, diferente de outros estados, ainda é delegacia. Outros estados já é um departamento. Porque é onde a gente lida com o nosso maior bem, que é a vida. Os nossos clientes não falam mais, que são as vítimas. Sim. Então, a gente tem que trabalhar a polícia judiciária técnica, com provas, porque eu não tenho mais o depoimento. É diferente de uma vítima de violência doméstica que chega na delegacia e narra o que está acontecendo com ela. Fui agredida verbalmente, fui agredida fisicamente. Uma vítima de homicídio, ela não está mais ali para te contar como foi. E você tem que trabalhar desvendando ali, exatamente. Né? Você tem que trabalhar junto com um perito legista, lendo o corpo daquela pessoa. Você tem que trabalhar com um perito criminalista para saber quais foram as últimas mensagens que ela recebeu no telefone dela. Então, assim, todos os casos que envolvem homicídio, eles são cheios de mistério e adrenalina. Porque você não tem a vítima para te ajudar. Você tem a vítima para dizer assim, cara, eu tenho que saber quem foi que fez isso. Como que dá para tirar, assim... Claro que precisa ter um sangue frio, assim, em alguns momentos, não é? Precisa. Como que tirar aquela parte sentimental ali do... Eu penso que é que nem médico. O médico, ele faz tanto aquilo várias vezes, repetidamente, que às vezes a gente fala, nossa, eu saí dessa consulta, ele nem me olhou. E aí a gente acaba ficando um pouco assim, né, no automático, no tecnológico. Então, a segurança pública, eu até digo, gente, a gente tem que ter cuidado, né, para não revitimizar, para olhar aquela mulher com cuidado, com acolhimento. Mas nós somos seres humanos, né? E aí a gente falha nisso, porque é todo dia, é toda hora, que para mim torna-se, tipo, é mais um, só que não é mais um, né? Porque a vida de uma pessoa é todo um contexto. Então, assim, em regra, a gente está nesse automático que a gente tem que sair dele. Né? Quando envolve um caso que envolve criança, que envolve abuso sexual,
São casos que são delicados, porque a vítima está falando contigo, mas ela é criança, e criança tem imaginação. Como fazer isso? Nós temos essa dificuldade ainda, porque a Delegacia Especializada de Parintins, ela é diferente, por exemplo, da DEPCA, que é a Delegacia Especializada só em apuração de crimes contra criança e adolescente em Manaus, na capital. Ela já tem toda uma equipe multiprofissional, com psicólogos, com assistentes sociais. E aqui em Parintins nós não temos. E nós temos uma carência gigantesca de psicólogo no nosso município. Mas a gente consegue ali trabalhar junto com a rede, que é o CREAS, que é o SAVES, que tem psicólogos. Então, assim, a gente vai, que nem esse brinquedinho, a gente vai tentando encaixar as peças com muito cuidado, muito cuidado. Inclusive, teve uma vereadora, né, que propôs agora, recentemente, não sei se foi ontem ou hoje, para que pudesse ter uma delegacia especializada aqui em Parintins, né? Poxa, não vi, mas seria interessantíssimo. Foi recente agora, se não me engano, Seria Márcia Baranda, que ela propôs na Câmara Municipal de Parintins fazer uma secretaria especializada para a mulher e uma delegacia especializada só para esses casos de mulheres. A demanda do município de Parintins, ela é totalmente diferente de outros municípios. Nós não podemos comparar, por exemplo, a demanda de Parintins, com mais de 100 mil habitantes, com Inhamundá, que tem 20 mil habitantes, com Barreirinha, que tem 20... Então, assim, a nossa demanda, ela além de ser alta, ela é complexa. Porque envolve o quê? Envolve não só a mulher, mas envolve toda uma família, com criança, com pessoa idosa, que muitas vezes a gente não tem para onde levar. E, graças a Deus, contamos com essa rede integrada, que é a Prefeitura de Parintins. A Prefeitura de Parintins, ela tem uma rede integrada. Por exemplo, nós temos uma figura na SEMAST que é o aluguel social. É aquela mulher que é vítima de violência doméstica e que chega na delegacia e diz: delegada, mas se eu sair de casa, eu não tenho para onde ir. Para onde eu vou com meus 3 filhos? Eu não trabalho. A gente depende da renda do agressor. O que eu faço? Uma dependência financeira, emocional, exatamente, né? E aí são canais que a delegacia sozinha não consegue resolver. Aí a gente começa a fazer o quê? Bora ligar para a rede. O que é a rede? É ligar para a Zeila na SEMAST, ligar na SEMED para saber se essas crianças estão estudando, é ligar para o Conselho Tutelar para saber se alguma coisa já foi feita, se já foram encaminhadas para o CREAS. É toda uma estrutura. E é muito complexo. Eu lembro que antes da senhora chegar em Parintins, né? Eu ainda estava trabalhando na rádio. E aí depois foi anunciada a sua chegada. E uma coisa muito interessante foi o susto. Eu não lembro agora da entrevista que a senhora deu. Foi um susto na questão dos números. Tipo assim, como é que uma cidade como Parintins tinha um número de violência muito maior do que uma cidade como Manaus? E esse era um grande desafio na época, logo na sua chegada. Eu lembro que na entrevista a senhora dizia que era, olha, um desafio muito grande. Quando eu cheguei e ouvi o índice ali, o número de violência acima do de Manaus, eu fiquei, que responsabilidade. E nós vamos trabalhar nisso. E foi... Como é que a senhora vê hoje, já, depois desses anos? Nada mudou. Os nossos números só crescem, só crescem. As demandas só aumentam. E a complexidade delas junto. Então, assim, comparar... É o que eu falo, assim, muitas vezes... Eu não estou falando de política. Mas eu estou dizendo que muitas vezes nós somos comparados a um bairro de Manaus. Nós somos tratados como um bairro de Manaus. Sim. Mas Parintins não é um bairro de Manaus ou uma zona de Manaus. Porque se você observar Parintins, nós temos localidades que são completamente diferentes das outras. Nós temos escolas dentro de invasões onde o tráfico domina. E muitas vezes o agressor, o investigado, é um traficante. Que ele vai inibir uma denúncia de um professor, que ele vai inibir a denúncia de um gestor. Então, o que nós pedimos é estrutura. O que essa vereadora propôs é o que ela observa também. Sim. Porque nós trabalhamos com números. É o que eu digo. Não adianta a gente trabalhar, aprender e não ter estatística. E ter vergonha de mostrar. Eu não tenho vergonha de mostrar. E eu não tenho vergonha de dizer, já tenho mais de 600 boletins de ocorrência só de violência doméstica contra a mulher. Eu não consegui alcançar... É um número alarmante. 500 medidas protetivas.
alarmante demais. Por quê? Porque nós temos um número pequeno, nós temos uma estrutura que é péssima. Porque nós temos o quê em Parintins? Nós temos um único prédio que atende, vamos dizer, DIP, DEP. Mas só a DEP investiga crime contra a pessoa idosa, crime contra a mulher, crime contra criança e adolescente. Nós recebemos todo tipo de violência que envolve pessoas portadoras de necessidades especiais. Nós atendemos o público LGBTQIA+, e nós ainda investigamos a situação do ato infracional, que é quando o menor de idade pratica um delito. Ou seja, só a DEP são 6 delegacias. Aí nós temos a delegacia interativa, que é a delegacia comandada pelo Dr. Adilson. Furto, droga, tráfico. Só num lugar. Isso dá Só um sufoco nesse sistema. Com certeza. A nossa internet é precária. Nós, por exemplo, não estamos ligados ao resto do Brasil. Por quê? Porque a delegacia de Parintins, as delegacias, não têm uma internet boa que suporte o PPE, que é o Programa Nacional de Registro de Ocorrência. Se você fizer, por exemplo, um boletim de ocorrência em Manaus, e você for hoje, você faz agora, 19 horas, um boletim de ocorrência em Manaus, e você chega às 23 horas em São Paulo e vai numa delegacia e diz: moço, eu fiz um BO em Manaus, eu só queria imprimir, porque a impressora da delegacia estava com defeito. Qual é o número, você sabe? Não. Qual é o seu nome? Pelo seu nome, São Paulo acha o teu BO que foi registrado em Manaus. Não acho que foi registrado em Parintins, porque aqui o nosso sistema ainda é o Word. Meu Deus do céu. Não está interligado. É algo muito arcaico para uma complexidade muito grande que tem. Muito. E hoje, além, isso já é um grande desafio, né? Aquela entrevista lá da sua chegada, para dizer hoje que não mudou, mas mesmo assim há um trabalho muito grande sendo feito, né, pela sua equipe. Rodrigo, eu te confesso que quando eu pensei em vir para Parintins, eu pensei assim: nossa, minha mãe tá envelhecendo, eu vou para lá. Vou trabalhar menos também, interior, não tem muita coisa, deve ter uma besteira ou outra. Tem outro delegado lá já há um tempão, que é o Dr. Adilson. Vou para lá, meu amigo. Foi outra realidade, completamente diferente. Mas, graças a Deus, nós conseguimos montar um time. Porque ninguém faz nada sozinho. Eu não faria nada com tantas prisões, com tantos casos resolvidos, se não fosse toda uma equipe, toda uma logística por trás. Que são pessoas que estão ali. É uma assistente social que consegue fazer um relatório de qualidade. Com aquele relatório dela, a gente começa uma investigação, instaura um inquérito, pede uma prisão, livra uma mulher de um abusador. Então, é muito trabalho, diariamente. É muito trabalho. A senhora também é a primeira mulher, né, a assumir uma delegacia em Parintins, né? Na história, eu acho que de Parintins? Não, acho que não. Ou já teve uma outra? Eu acho que eu sou a primeira mulher parintinense. Parintinense, isso. Porque nós já tivemos, né, a doutora Ana Denise, doutora Alessandra, cronologicamente, que eu me lembre. A Ana Denise, Alessandra e depois a doutora Isabelita. Que a Isabelita, inclusive, é do meu concurso de 2009. Mas elas não eram parintinenses, né? Não, elas não são parintinenses. A parintinense, acredito que realmente sou eu que assumiu. E aí assume a delegacia... E assumi a delegacia especializada, que é a delegacia que cuida do público vulnerável. Como que funciona o trabalho de vocês no festival, delegada? Ele se intensifica nesse momento? O Festival Folclórico de Parintins, no primeiro dia, que é a festa dos visitantes, até a segunda-feira, que é a data da apuração, a Polícia Civil ela é entregue para o Departamento de Polícia do Interior. O que a gente fica fazendo é o apoio desses servidores que vêm de fora. Porque se você for na delegacia domingo, que é a terceira noite do festival, vai ter delegado plantonista, escrivão plantonista, uma caralhada de investigador plantonista, e não é essa estrutura que nós temos. Nós somos 2 delegados, trabalhamos full time, mas não em regime de plantão. Em regra, é o expediente, e, por exemplo, agora que a delegacia só está com o plantonista, nós estamos de sobreaviso. Se acontecer um feminicídio agora no Jofre, alguém me liga de lá, o assistente social do Jofre me liga: doutora, tem uma moça que deu entrada aqui com violência e acreditamos que é vítima de feminicídio. A gente tem que cortar esse momento de entrevista e eu tenho que tentar chegar lá para colher o maior número de provas. Nossa. Então, se eu for perguntar, o que um delegado faz? É estar atento a tudo.
precisa estar atento a tudo. O trabalho do delegado ele é incrível, porque a gente não tem só o papel na nossa frente. Eu tenho inúmeros inquéritos policiais para relatar, casos para terminar, mas tem dias que eu olho assim, eu digo, gente, eu não aguento mais olhar para a tela desse computador, bora para a rua prender. Aí a gente vai arrombar a porta dos outros e trazer os carniça para responder. Delegada, a senhora sentiu em algum momento medo Várias vezes. do trabalho, da Várias rotina, das ameaças, das coisas assim? Várias vezes. E eu sempre digo que o medo é o nosso melhor colete. Porque quando a gente perde o medo, é que acontece alguma coisa. Sempre aquele friozinho na barriga Toda a operação que a gente vai pra rua de madrugada, de cumprimento, as CIFs que a gente fez, sempre é com medo, sempre é... Mas ameaça, aqui em Parintins, não. Graças a Deus, não. Não teve ainda, não. Olha, gente, para vocês que estão chegando agora, estamos recebendo a delegada Marna de Miranda aqui no Mais Monkey Podcast, né, o nosso podcast parintinense, recebendo uma delegada parintinense. Rapaz, a gente tá muito chato nessas questões assim, né? Vão deixando aí os comentários de vocês e também no Instagram, né? Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas, porque a gente já vai daqui a pouquinho ainda para uma área mais delicada, porque a gente vai conversar sobre violência das mulheres, o que as mulheres precisam fazer, né? Porque a gente sabe que existem muitos casos em Parintins, né? E muitas vezes as mulheres não sabem, não têm a informação, ou até têm, não sabem como começar ali a denúncia, né, delegada? E a senhora vai esclarecer daqui a pouquinho pra gente. Mas perguntas para a senhora, dentro desse processo todo, quais são as principais diferenças, né, entre a atuação da delegada em áreas urbanas e rurais? Eu queria saber isso, porque nós moramos, né, numa ilha. E Parintins não é só essa ilha, né? Tem vários segmentos rurais, comunidades. Já que a polícia de Parintins tem essa deficiência, eu posso dizer assim, na questão de estrutura física e também de suporte até tecnológico, como que pode atender o meio rural? Rodrigo, desafiador. Só conseguimos atender a nossa zona rural com parcerias. Parceria como, delegado? Parceria com a prefeitura, que muitas vezes mesmo, desde o ex-prefeito Bigarcia e agora já na gestão do Matheus, sempre tem essa parceria com o transporte fluvial. Porque a nossa zona rural, mesmo Vila Amazônia, que é aqui do lado, que a gente consegue levar pelo menos o nosso transporte para lá, a gente precisa do apoio das balsas. Então, em regra, a gente conta sempre com apoio de parceria. Ou então, quando é realmente uma situação de urgência, que já teve, inclusive, situações de urgência que a gente recebe denúncia de mulheres, por exemplo, que está em cárcere, que o companheiro está ali prendendo ela, a família não tem como... E aí a gente muitas vezes vai e conversa com o próprio empresário, dono do transporte, e muitas vezes a gente recebeu ajuda de I-0800. A senhora já foi em alguma operação onde nessa operação aconteceu de fato algo, ou uma reação de um agressor, ou se deparou com um agressor no ato, fazendo alguma coisa assim? A senhora já se deparou com alguma... Aqui em Parintins já, no bairro da União, nós tivemos uma situação, ainda bem, e eu falo sem vergonha, ainda bem que nós estávamos inclusive com a Rocan, foi uma operação integrada, eu acredito que inclusive foi a operação Chamar 2024, né? Que nós cumprimos 5 mandados de prisão. E todos eram de violência doméstica. Nós chegamos no bairro da União e teve necessidade de haver disparo de arma de fogo. E aí a Rocan é a polícia de excelência do estado do Amazonas, agiu ali em pronta resposta e conseguiu efetuar o cumprimento desse mandado. Mas foi com bastante adrenalina. Eu vi um vídeo da delegada treinando tiros ali, né? Eu falei, meu Deus, como que ela foi construindo isso também? A polícia é um desafio até psicológico, né? Sim. A polícia é um desafio. Nós lidamos com o segundo bem do ser humano. Sim. O primeiro é a vida, o segundo é a liberdade. Então, no mínimo, nós precisamos estar preparados. Para qualquer eventualidade. Para qualquer... Nós temos... Né, em razão desse machismo, nós temos na nossa instituição Polícia Civil
Os colegas que dizem, mas só prende pai de família. Violência doméstica só Ainda prende... tem esse preconceito aí, essa... eu quero ver mesmo, prender um traficante. É como se o traficante não fosse agressor, né? É como se Mas, enfim, a gente ainda tem esse tipo de dificuldade, sim. O cargo delegado, o nome do cargo é masculino. O nome do cargo não é delegada. Quando você se inscreve para o concurso da Polícia Civil em todo o país, você não se inscreve para o cargo de delegada. Você se inscreve no cargo de delegado. Hoje, se me perguntarem qual é o seu cargo, qual é a sua profissão? Sou servidora pública estadual. Qual cargo que você exerce? Delegado. Até na nomenclatura. Até né? a nomenclatura sempre foi, a polícia sempre foi vista para ser extremamente masculino. E hoje, eu digo isso, assim, eu já vou fazer, acho, nem sei quanto tempo, meu Deus, de polícia. 15 anos, acho, de polícia. Mas diariamente você precisa provar que você é bom. É diferente de um homem que passa para o concurso. Ele chegar em Parintins hoje, um homem delegado, o doutor Adilson não deve ter essa Ninguém dificuldade. questiona Ninguém nada. questiona. Mas a mulher... Nós somos testadas, inclusive. Nossa, que Nós somos loucura testadas. isso. Todo lugar onde eu passei, eu sempre trabalhei com a maioria homem. Tenho investigadora, inclusive excelente investigadora Gleice, que trabalha comigo, excelente a Gleice, mas a maioria da DEP são servidores homens, são 2 escrivães de polícia homens, são 4 investigadores de polícia. Hoje nós somos um time, mas quando a Marna chegou, a Marna precisou provar quem era a Marna. Que foi a entrevista que eu tô lhe dizendo lá, dos desafios, né? Exatamente. Porque você lida com a maioria, né? Você lidera uma equipe masculina e o homem não está acostumado a ser liderado. A minha equipe é liderada, inclusive, pelas minhas esposas. Nossa. Então é tudo certo. Gente, Marna de Miranda, nossa delegada. Tem que falar aqui delegada, né? Tem que parar com esse machismo, né, gente, na polícia. Deixa a mulher competente, faz aí, prende quem é agressor, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Bora pro nosso comercial, rapidinho, pra gente tomar uma água, mas antes disso, quero aqui agradecer demais ao nosso querido Batalha, da Battle Suplementos, né, que está aí acompanhando e principalmente apoiando o Mais Monkey Podcast. Nossa design, Dorothy Monique, que faz a nossa parte de design, que monta toda a nossa estrutura aqui de audiovisual que você vê no Instagram. Dorothy Monique, entre em contato com ela. Também junto com o Mídia Cabocla, o site de informação do João Carlos Moraes. É um site jornalístico onde você encontra todas as informações. Inclusive, esse episódio de hoje vai se tornar uma matéria que vai para o Mídia Cabocla, né, meu querido João Carlos? Que vai estar lá disponível. É só acessar www.mediacabocla.com.br. Quase um trava-língua esse Mídia Cabocla, meu amigo. Difícil falar. Mídia Cabocla, né? Vamos ficar com um trechinho do trabalho dela. Eu prometi pra vocês que eu ia trazer ela tirando. Eu prometi. E tem aquele vídeo lá, então vai passar pra vocês aí e a gente volta já já.
bem, estamos de volta com mais Monkey Podcast. Eu falei pra vocês que vocês iam ver a delegada Amarna tirando. Se mete na frente da mulher pra tu ver o que vai acontecer contigo. Olha, gente, nós estamos recebendo aqui a delegada e vamos agora para uma parte mais sobre o seu trabalho, sobre como é que está acontecendo, principalmente, né, e se desenvolvendo as operações em Parintins. A gente sabe que não para, né? É um trabalho intenso que a Polícia Militar e a Polícia Civil estão fazendo no nosso município. A operação que está acontecendo agora é a Operação Chamar, né? O que é a Operação Chamar, delegada? A Operação Chamar é uma palavra em hebraico que significa cuidar, proteger. Chamar é o nome de uma operação nacional organizada pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, que envolve todas as forças de segurança de todos os nossos estados. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, todos os órgãos estão integrados para combater de forma mais ferrenha, intensa, a violência contra a mulher. Porque agosto é o aniversário da nossa lei, Maria da Penha, que fez, inclusive, 19 anos. Então, em alusão ao aniversário da lei Maria da Penha, nós temos a campanha do Agosto Lilás, nós temos a Operação Chamar. Então, em Parintins, é a nossa segunda edição. Nós tivemos a Chamar 2024 e nós estamos agora com a Chamar 2025. E o que acontece de diferente, delegada? Que a delegacia especializada, ela concentra a maioria dos seus esforços no combate à violência. De que forma? Estando aqui, nessa oportunidade de fala, nesse podcast, que vai alcançar inúmeras pessoas, fazendo roda de conversa com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Guarda Municipal, com o MTT, Empresa Municipal de Trânsito. Para quê, delegada? Para que todos, pelo menos que compõem ali a rede de proteção, um professor, um gestor, um pedagogo, um assistente sociais de uma UBS, saiba o que fazer diante de uma situação de violência. Saiba para onde encaminhar essa mulher, o que dizer para essa mulher. Porque muitas vezes uma mulher nem sabe que é vítima de violência. E aí, numa conversa com um psicólogo de um hospital, de uma UBS, de uma escola, esse psicólogo, esse profissional, fica aí diante de uma situação de violência e que ele não sabe o que fazer, para onde encaminhar. Então, essa é a importância da operação. É levar informação para esses profissionais da área de saúde, da área de educação, de qualquer outra área. Para quê? Para que ele saiba como e o que fazer diante de uma situação de violência dessa. As mulheres que sofrem violência hoje, que estávamos conversando no off, né, muitas vezes estão aí dependentes ou financeiramente ou psicologicamente do seu próprio agressor. Qual o conselho que a senhora dá para essas mulheres? O que elas devem fazer? Como elas podem sair dessa prisão? Porque realmente é uma prisão, né? Você ser agredida, você está numa condição de vulnerabilidade com aquele agressor. O que ela pode fazer? De fato, Rodrigo, e precisamos ter em mente, mulher, né, que me assiste, que me ouve, que muitas vezes a violência, ela não é só a física, né? Como a gente teve aquele último caso no Rio Grande do Norte, que o rapaz socou a companheira dele mais de 60 vezes. A violência, ela está no fato de você só poder se maquiar quando você chega no seu trabalho. Porque se você sair de casa maquiada, você ouve do seu companheiro que você já tem um macho no seu ambiente de trabalho. Isso é uma violência, né? E a dependência emocional é a pior de todas. Né? Porque aí você tem que buscar forças, você tem que buscar ajuda com amigas. Nós temos em Parintins vários canais de ajuda. Né? Nós temos o grupo da Tarde Abrelais, por exemplo, que ajuda mulheres ali, que é a comunidade Sim, a se conhecerem, se autoconhecerem, a trazer de volta a sua autoestima, que muitas vezes está baixa. Nós temos, por exemplo, a dificuldade da vulnerabilidade financeira. Mas nós temos saída também para essa dificuldade, porque nós temos, por exemplo, a SEMAST, que é a nossa Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, super bem comandada pela Zeila, que dispõe de mecanismos para que essa mulher tenha uma ajuda, nem que seja por um período, ali um prazo determinado, mas que ela consiga ser
inserida novamente no mercado de trabalho, com cursos, né, com a ajuda de um aluguel social. Então, assim, procure ajuda, né? Procure denunciar. Ai, mas eu morro de medo de ir na delegacia porque ele mesmo já disse que se eu for é capaz de tirar meus filhos, né? Tirar minha vida. Você tem que buscar força em algum lugar para se libertar, como você falou, Rodrigo, que é uma prisão. Né? Você precisa se libertar de alguma forma. Existe uma coisa chamada medida protetiva. O que é isso? Medida protetiva de urgência. A medida protetiva de urgência é um instrumento jurídico que foi proporcionado pela Lei Maria da Penha. Então, nós temos há 19 anos no nosso país um instrumento de medida protetiva de urgência. Veja bem, o nome é Medida Protetiva de Urgência. É para proteger aquela mulher vítima. Não é uma medida punitiva para o agressor. A mulher que sofre violência psicológica, violência verbal, a mulher que, para ficar mais fácil, a mulher que não sofre ameaça de mal grave e injusto e a mulher que não sofre violência física, ela pode chegar na delegacia e dizer: delegada, eu só quero medida protetiva de urgência. Eu não quero instaurar procedimento criminal contra ele. Porque ele é professor, mas ele está estudando para concurso, e se eu processar criminalmente, ele vai ficar com essa ficha criminal. Delegada, quer dizer que quem tem medida protetiva de urgência não tem ficha criminal. Depende. Pode ser que não tenha ficha criminal. Por quê? Porque muitas vezes a mulher não quer o procedimento criminal. Se não for de lesão corporal e ameaça. Porque a lesão corporal e ameaça, ela tira da mulher essa vontade. O inquérito policial, o procedimento criminal, ele é instaurado independente da vontade dela. Mas se for, me chamou de puta, de vagabunda, diz que eu não presto, que eu não valho nada, tu queres que ele responda criminalmente por ele te ofender dessa forma? Não, eu só quero que ele se afaste de mim. Então, você só quer a medida protetiva. Nós pedimos só o que ela quer. Aí, essa medida protetiva, vocês chamam ele? Não. Aí, a medida protetiva... Como é que acontece, delegada? A mulher tem que ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Nisso que ela chega na delegacia, ela faz o BO dela, ela já é encaminhada para o cartório para contar a história dela. Fui casada há 19 anos, temos 2 filhos, mas tem 2 anos que ele simplesmente bebe demais e todo domingo que ele bebe, ele me agride com palavra. Ela conta a história dela, a gente coloca no papel, ela assina, a gente pede a medida protetiva, a gente manda para o juiz. O juiz vai ler aquela história e vai dizer: concedo a medida protetiva dessa moça. Aí, quando ele concede a medida protetiva dessa moça, nós temos a figura do oficial de justiça, que também é um servidor do judiciário. Aí, o oficial de justiça notifica, informa essa mulher que a medida dela foi deferida, foi concedida pelo juiz, e informa o agressor. Se for o Rodrigo: Rodrigo, a sua companheira pediu uma medida protetiva contra você, e aqui na medida protetiva o juiz diz que você não pode. Você tem que sair de casa, você não pode se aproximar dela 300 metros, você não pode mandar mensagem para ela, você não pode falar com os familiares dela. A medida protetiva, esse instrumento, ele vem dizendo todas as proibições que o juiz determina. Aí nós temos a figura do descumprimento. Aí o Rodrigo está ciente. Tá. Olhou para a cara do oficial de justiça: sim, senhor. Então, assim aqui. Assinou a medida, o Rodrigo está ciente que ele tem a medida protetiva. Vai fazer isso não, Dorothy, pelo amor de Deus. Só que o Rodrigo sabe que a companheira dele... O Rodrigo saiu de casa, arrumou as coisas dele, não, de boa, tranquilo, vamos obedecer, juiz é juiz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas o Rodrigo sabe que a companheira dele frequenta academia tal. O Rodrigo nunca treinou na vida dele, mas do nada ele resolve se matricular na mesma academia de ginástica que a companheira dele, que tem medida protetiva. Aí ela toma o susto de olhar o Rodrigo lá. O que ela faz? Delegacia. Delegada, Rodrigo nunca treinou na vida. Ele nem fala comigo, mas ele vai pra esteira e de lá ele fica me olhando. Ele não precisa falar com ela, ele simplesmente se aproximou. O juiz determina na sentença de medida protetiva quantos metros o Rodrigo precisa ficar longe da companheira dele. 300 metros. Tu estava onde? Estava fazendo agachamento. O Rodrigo estava onde? Na esteira. Tu acha que isso é em quantos metros? 30. Descumprimento de medida protetiva. A delegada nem conversa com o Rodrigo, nem notifica, dizendo: Rodrigo, mano, tu tá descumprindo. Ela pede a prisão. Vai direto. Vai direto.
Direto. E o maior número de mandados de prisão preventiva no município de Parintins cumpridos pela DEP é de descumprimento de medida protetiva. Ou porque ele não aceita o término da relação, ou porque ele não consegue ele procura, persegue. Tem um crime de perseguição, né? Que em inglês é o stalking, o famoso stalking. É a perseguição, é a famosa perseguição. O Rodrigo sabe que ela frequenta aquele salão, ele passa por lá. O Rodrigo sabe que ela frequenta aquela manicure, ele passa por lá. Isso é configurada a perseguição. E aí, além do descumprimento da medida protetiva, nós temos o somatório de outros crimes. Porque, por exemplo, no mesmo ambiente da academia, o Rodrigo pode muito bem se descompensar e dizer, é aqui, né? É pra cá que tu vem, é aqui que tu tá me traindo, sua vagabundo. Então, além do descumprimento, piora a situação. Porque teve injúria, né? Teve xingamento. Então, é muito complicada essa situação. E existem muitas mulheres hoje que vivem nessa situação em Parintins? Muitas. Nós temos muitas mulheres que têm medida protetiva no nosso município de Parintins. Muitas mulheres são, inclusive, assistidas pela Ronda Maria da Penha, que é aquela viatura rosa. Qual é a função da Ronda Maria da Penha? Várias, mas dentre elas é de fiscalizar o cumprimento da medida protetiva. Aqueles crimes mais graves que chegam na delegacia, que aquela vítima foi agredida ou foi perseguida, ou que a gente lê o comportamento daquele homem e acha ali que ele realmente não vai se conformar só com a decisão judicial, a gente já encaminha para a Ronda. Ronda, ó, saiu medida protetiva para ela, fica de olho. E aí a Ronda faz todo esse contato com ela, vai lá, conversa, pergunta, faz a ronda no local de trabalho, na residência. Então há um acompanhamento todo? Há um acompanhamento, sim. A Ronda Maria da Penha foi uma aquisição para Parintins que é um parceiraço. Nos ajuda com retirada de pertence, nos ajuda com muita coisa, muita. E quando há uma questão de violência realmente ali nas vias de fato mesmo, quando o agressor bate na sua companheira ou quando ele agride ela fisicamente. Qual é a medida que prisão. Já direto à prisão? Uma mulher lesiona. Óbvio que funciona assim, né? O Rodrigo bateu hoje, 19 de agosto, às 19h36. Hoje a delegada saiu daqui, o Rodrigo se descompensou, teve uma discussão, ficou com ciúme, tacou-lhe porrada na companheira dele. Só que ela, sei lá, por algum motivo, não conseguiu ir fazer a denúncia dela hoje. A delegada passou 24 horas, não precisa passar 24 horas. Ela simplesmente não foi hoje, ela simplesmente não vai amanhã. Eu fico sabendo que o Rodrigo bateu na companheira dele sexta-feira. Ela ainda está com agressão. Eu não posso mais prender o Rodrigo em flagrante. Eu preciso de uma ordem judicial. Aí o que eu faço? Eu tenho que trabalhar com prova. Eu tenho que tirar foto daquela lesão. Se não tiver mais tão machucado, eu pergunto, você deu entrada em algumas... Eu fui lá no bumbódromo, a gente pede cópia do prontuário dela do bumbódromo, junta, ela é submetida a exame de corpo de delito. Aí eu tenho que pedir a prisão do agressor, se não está em situação de flagrante. Mas se ela conseguir pedir ajuda hoje, ela está saindo daqui, está passando uma viatura da PM, diz assim, ele está aí com a cara toda ensanguentada, coitado. Prisão em flagrante. Vai direto lá Vai para a delegacia. Delegada, agora saindo um pouco dessa vertente da violência contra a mulher, a gente sabe também que a senhora defende muito a questão das crianças e adolescentes, que é importantíssimo na nossa cidade. E hoje, com toda essa explosão no Brasil aí, com o vídeo do Felca na questão da adultização, com as crianças na internet, ou até mesmo usar as crianças para esse esquema horrível de pedofilia que existe. Como o Parintins hoje está trabalhando para a defesa das crianças e adolescentes? Em relação à tecnologia, muito difícil, Rodrigo, muito difícil. Primeiro porque a gente não tem equipamento de ponta, a nossa internet não é boa. O que a gente precisa fazer mais, então? É trabalhar essa parte pedagógica, de conscientização. Com quem? Professor e pai. Professor e pai. Porque a função, a responsabilidade maior é do pai. É ele que dá o telefone para o menino. Se ele dá o telefone para o menino, para a criança, ele precisa fiscalizar. Ele não pode esperar o pior acontecer. E aí a gente já investigou casos que acontecem em rede social, em telefone celular, que o pai não fiscalizou e que aconteceu.
E aí, depois que acontece, a gente tenta cumprir todas as medidas judiciais, a gente prende, mas já aconteceu. Essa criança ela já vai carregar esse trauma para o resto da vida dela. Nada vai apagar. Nada. Então, o que a gente precisa fazer enquanto sociedade civil? Fiscalizar. Os pais, eles precisam fiscalizar. Se você não tem competência, se você não tem maturidade para fiscalizar, não dê o telefone para o seu filho. Prefira que ele esteja brincando na rua. Inclusive, as pessoas falam que lugar de criança não é na internet. Exatamente. Não tem por que ter esse... E a gente também tem que ter cuidado, Rodrigo, eu não sou mãe, mas enquanto pai, com você mesmo. A partir do momento que você compra uma roupa para sua criança, você tem que ter esse cuidado. Sim. De não comprar. O que a gente vê hoje na internet? É TikTok, é dançarina rebolando a bunda. E o que a gente vê na rua com as nossas crianças? Reprodução. A criança com uma vestimenta que não é adequada. Eu não sou mãe, eu repito, eu não sou palmatória do mundo, mas eu digo assim, não é a questão de você facilitar, mas é a questão de você expor foto demais, né? Carnaval, boi, né? Veste a criança, faz a criança dançar, sensualizar. Você está expondo a sua criança. E ali na rede tem de tudo, inclusive para dar dó. Que é o que as denúncias que estão acontecendo agora, São né? as De denúncias criança, que às estão vezes, acontecendo. a mãe ela até posta uma foto qualquer do seu filho ou um vídeo e eles estão de olho fazendo aquela rede acontecer ali, né? Então, Exatamente. realmente é um problema isso. Muito. E É um problema presente e futuro, que só tende a piorar. agora, o que medida tomar no caso de violências de crianças? No caso, tem um agressor que é o próprio pai ou é a própria mãe e está violentando a criança. Eu acho que é uma questão até mesmo de vocês, da galera que está ali observando isso, denunciar, né? Rodrigo, que quando envolve criança e adolescente, nós temos obrigação de denunciar. Obrigação. Porque o que a gente entende? Uma mulher, 20, 30 anos de idade, quando ela é vítima de violência doméstica, ela tem um conhecimento médio, diz assim, poxa, eu já tenho instrumentos que eu posso denunciar. Uma criança não tem. Ela não sabe nem que ela está sendo vítima de alguma coisa. Mas nós temos inúmeros crimes que acontecem diariamente no nosso município que precisam ser denunciados. Por exemplo, nós temos o abandono intelectual. O que é o abandono intelectual, delegado? É quando o pai não matricula o filho na escola? Não. É quando o filho está matriculado, mas o pai não acompanha as reuniões, não acompanha o desenvolvimento escolar. Aqueles pais que bebem o final de semana inteiro e toda segunda-feira é sabido que a criança não vai para a escola porque os pais estão de ressaca e não conseguem levar a criança para a escola. Isso tudo é abandono intelectual. Ou é o pai Cara, que coisa horrível. que recebe benefício, nós sabemos que Parintins tem um número exorbitante de benefícios, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Tudo, que é quando a criança está matriculada, ele só mantém ela matriculada lá, que é para ele estar recebendo o benefício dele, mas que o benefício que é da criança, ele não volta para a criança. Ele não compra o alimento adequado. Nós estamos vendo famílias destruídas por conta de droga, de pai e mãe que pegam o dinheiro do benefício e compram entorpecente para usar, para vender. Nossa, meu Deus. Então, infelizmente, o nosso cenário não é muito fácil. Aí, o que eu sempre digo? Pai, mãe, não adianta você esperar que se acontecer alguma coisa, a polícia vai agir. A polícia vai agir, mas é bom que não aconteça. Né? E também aquela questão de não colocar tudo para a escola resolver. Hoje em dia, nós temos essa dificuldade também. Para a escola resolver, para a escola fazer. Para a escola, é aquilo que eu estou falando, os pais muitas vezes transferem toda a responsabilidade para a escola. O que nós vemos agora, nessa geração, que não tinha talvez muito na nossa época, não sei porquê, são os laudos, né? De criança com algum tipo de transtorno, Sim. uma criança que é autista, que o pai não educa, não impõe limite, porque diz, não, é autista, pode. Aí o menino chega aqui no teu estúdio, derruba tudo, quebra tudo. Mas ele entende. O autismo, ele entende. Então, assim, tanto que nós temos fatos de crianças que, com o pai, ela é uma coisa e com a mãe é completamente diferente. Sim. É um ser humano, ele está moldado. Eu sempre digo que criança e adolescente é um poste em alta velocidade. Se ele não tiver direcionamento, ele cai no abismo. Ou ele bate num poste.
Muito bem, então estamos aqui recebendo a delegada Marna de Miranda, falando aí sobre violência contra a mulher, violência contra a criança. É um assunto delicado, mas é importante a gente estar trazendo isso aqui, porque não vai muito longe, não. Às vezes o seu vizinho está passando por isso, às vezes a sua tia está passando por isso, às vezes alguém da sua casa está passando por isso e não tem esse canal, não sabe essa informação. Poxa, como denunciar, o que fazer? Parintins vem trazendo assim no festival um grande fluxo de pessoas, né? E o que está chamando a atenção é essa questão das crianças, né? Como proteger as nossas crianças e também sobre a questão da violência mesmo contra a mulher. A polícia está com algum planejamento já para esses próximos festivais, para esses próximos eventos da nossa cidade nessa questão? Tem sim, Rodrigo, tem sim. Nós temos a Secretaria Estadual de Segurança Pública que sempre pensa esses eventos de grande proporção com antecedência. Então, sempre há um planejamento, sempre há campanhas com a integração desses órgãos, Sejusc, órgãos estaduais com órgão municipal. A Rede de Proteção em Parintins é a época que mais trabalha, né? A gente orienta, a gente tenta orientar sempre, porque o parintinense, na época do boi, ele quer ganhar o dinheiro dele, né? Só que a família ela também precisa se antecipar ao evento. Eu tenho 3 crianças em casa, eu quero vender o meu churrasco o dia todo no centro da cidade. Com quem eu vou deixar essas crianças? Para eu não incorrer no abandono de incapaz. Não, eu vou levar meu filho, porque eu prefiro levar meu filho comigo para eu vender minha cerveja lá no entorno do Bumbó do que deixar ele em casa sozinho, porque eu ouvi que a delegada disse que é abandono de incapaz deixar sozinho em casa. Só que a partir do momento em que tu vais para um ambiente que tem milhares de pessoas passando, tu não sabe se tu vende tua cerveja, se tu dá o troco ou se tu toma conta do menino. E pode virar uma vítima, Sim. um alvo de um predador, porque como a gente falou, o predador... Eu não gosto da palavra pedófilo, Rodrigo, porque é doença. Sim. E a doença, para mim, ela minimiza o fato. Ah, é doente, tem que ser tratado. O predador é diferente do pedófilo. Ele tem consciência daquilo que ele está fazendo, Tem né? prazer, não sei como, meu filho. Prazer numa criança que não tem nada. Então, não é doença, é maldade. É maldade. É maldade. Eu acho que isso é grande, que dá essa aversão, que dá esse frio na nossa barriga, até um desespero mesmo de saber que existem pessoas que têm prazer em fazer mal para a criança, né? É o prazer dela. Nós temos inúmeros casos. Nós temos casos de pai que faz um bebê de 3 meses. O que um bebê de 3 meses faz? A sucção. Você coloca qualquer coisa na boca de um bebê de 3 meses, ele chupa. E o pai coloca o pênis. O pai biológico que acompanhou o pai. Então, assim, são fatos que chegam ao nosso conhecimento. Nós temos casos de mães, de mulheres, que nessa loucura que está o mundo agora, não, meu filho tem 3 meses, ele vai ser macho. Aí o que essa mulher faz com um bebê de 3 meses? Ela estimula o órgão genital desse bebê. Meu Deus do céu, que loucura. Mãe, que gerou, que sentiu a dor do parto. Aí você fica, meu Deus, que mundo, O que está acontecendo com as pessoas, né? Jesus, volte. Que não Uma temos mais loucura jeito. isso, gente. Gente, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, né? Vocês querem perguntar alguma coisa para a delegada? Vocês que estão aí agoniados. Ai, meu Deus. Né? Se vocês não quiserem, a gente já vai fechar aqui, né? Mas eles estão preocupados. Olha, vamos ver os meninos de vocês lá, hein? Delegado, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Mais Monkey Podcast. Esse podcast vai ser sempre aberto para quando quiserem trazer informação sobre a delegacia, sobre qualquer parte ali de denúncia. Estamos aqui também para fazer essa rede também juntos, né? De comunicação, de uma comunicação onde vai trazer esse respirar para as pessoas. Olha, eu ouvi lá que eu posso denunciar, eu vi que eu tenho esse canal para me conversar. A gente está aqui para fazer isso. Essa câmera é toda sua para a senhora falar para quem a senhora quiser agora, né? O seu recado é toda sua. Rodrigo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de fala. Eu sempre digo que a imprensa é uma parceira, né, da segurança pública.
porque alcança pessoas de zona rural, pessoas que muitas vezes nem têm conhecimento de que passa por algum tipo de violência. A Delegacia Especializada de Parintins está localizada no bairro do Itaúna. Nós temos, inclusive, um telefone de WhatsApp para denúncia, né? Muitas vezes você sabe que acontece, mas não quer se expor, porque sabemos que Parintins é pequeno demais, todo mundo se conhece e a pessoa tem medo de represália. Normal ter medo. Nós temos esse número de contato, que eu vou deixar, inclusive, com a equipe do MasManque para divulgar também, para deixar registrado esse número, porque ele é importante. É só você dizer, olha, é uma denúncia anônima. A gente preserva, inclusive, o teu número de telefone não vai aparecer em lugar algum. Nós já conseguimos salvar muitas pessoas, tirar de pessoas idosas abandonadas, que um vizinho, uma pessoa que passou na rua, fez essa denúncia. A Delegacia Especializada de Parintins procura oferecer um trabalho de excelência. Enquanto cidadã parintinense e profissional da segurança pública, eu sei das nossas dificuldades de ofertar para a população um trabalho de excelência, mas trabalhamos diariamente com um time que está ali diariamente apto para receber as denúncias, para averiguar as denúncias, para pedir procedimento para a mulher. Então, aproveitar essa campanha do Agosto Lilás, da Operação Chamar, e fazer a sua denúncia, se libertar, né? Sempre há tempo. Estou casada há 40 anos, mas não está feliz, acha que é vítima, conseguiu, depois da nossa conversa de hoje, visualizar de alguma forma que é vítima de violência doméstica? Denuncie, peça uma medida protetiva, se afaste por um tempo desse agressor, até para você organizar a sua vida e ver se esse relacionamento ainda vale a pena. Agradecer mais uma vez a oportunidade e a audiência de todos. Muito bem, muito obrigado para você que esteve com a gente aqui no MasManque Podcast. A gente volta na próxima quinta com muito mais aqui, tá bom? Obrigado, delegada, obrigado a toda a equipe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tá. Tem um presente, é? Traga aqui pra gente, minha querida Valéria, o Dorothy. MasManque Podcast presenteando antes do nosso final aqui. Menina, esse MasManque é muito chique. Nossa delegada com a caneca do MasManque Podcast, né? Eu adorei. Como que era a sua caneca que quebrou lá? Sem distrações. Por favor, sem distrações. Sem distrações com a MasManque, por favor. Obrigada, eu adorei. Tá bom, obrigado, delegada. A gente volta na quinta, hein? Com muito mais no MasManque Podcast. Até lá.